Que tal aprender inglês através de situações do dia a dia em que o vocabulário surge naturalmente? E para exercitar, que tal aprender com algumas situações que envolvem estar num ônibus e precisar pedir informações? Bom, se você tiver uns minutinhos aí, vem enriquecer o seu vocabulário comigo. Let's learn, shall we? Hi guys, my name is Daniel Santos. Welcome to English Minutes. Situational English é o inglês apresentado através de situações cotidianas, aquelas pelas quais a gente passa naturalmente todos os dias. E nesse vídeo de hoje, eu quero explorar com vocês algumas situações corriqueiras que podem acontecer com você em um ônibus, principalmente quando surge aquela necessidade de pedir informações para alguém. Só que antes disso, eu tenho um pedido para você. Se você ainda não é inscrito aqui no English Minutes, se inscreve agora e ativa as notificações para saber dos vídeos novos que forem saindo, ok? E se no final desse vídeo aqui você tiver gostado e tiver aprendido pelo menos uma coisinha nova, não se esquece de deixar um like e compartilhar com todo mundo que você conhece. Agora, olha só esse diálogo entre duas pessoas dentro de um ônibus. Does this bus go to the station? No, you'll have to get off at the bank and take a 192. Can you tell me where to get off? Sure, it's the next stop but one. O diálogo é bem curtinho, mas nem por isso deixa de ser bastante rico em expressões cotidianas do inglês, porque logo de cara tem uma estrutura. Does this bus go to the... É assim que nós perguntamos se o ônibus onde a gente está vai até determinado destino. Does this bus go to the supermarket? Does this bus go to the museum? Does this bus go to the hospital? Em seguida, nós temos o verbo to get off. Trata-se, gente, de um phrasal verb e é assim que a gente se refere em inglês à ação de descer do ônibus, de sair do ônibus. I gotta get off this bus. E no diálogo a pessoa diz get off at the bank. A preposição at, nesse caso, vai ajudar a determinar um local específico para você poder descer do ônibus. Okay, so we're gonna get off at the next stop. Mas a gente não usa get off só com ônibus, não. Se você precisa desembarcar de um veículo, seja trem, carro, táxi, avião, você pode usar get off também. Get off my plane! Get off my plane! Depois que a pessoa diz que a outra precisa descer no banco, ela diz ainda and take a 192. O verbo to take aqui é usado no sentido de tomar, de pegar. Então a pessoa vai precisar pegar o ônibus 192. Já quando vem a pergunta can you tell me where to get off? Estamos pedindo ajuda para saber onde descer do ônibus. Nesse diálogo, a pessoa pergunta isso porque, apesar de ter recebido a informação de que precisa descer no banco, ela não sabe qual é o ponto de ônibus correto. Aliás, ponto de ônibus em inglês, gente, é muito simples, é bus stop, ok? And we got dressed and I walked her to the bus stop. E a última frase do diálogo é a que eu acho mais interessante. A pessoa responde, Sure, it's the next stop but one. Essa estrutura aí, the next but one, é usada para indicar que estamos falando de algo que vem logo depois do próximo.
É igual o nosso sem ser nesse próximo ponto é o outro. Sem ser nesse próximo ponto é o próximo. E você ainda pode dizer the next but two, the next but three, se você quiser se referir a alguma coisa que vem daqui a 2 ou 3 pontos, por exemplo. Ok? Vamos ver esse outro diálogo aqui agora. Do you go to the seafront? No, you're going the wrong way. You want a 143 from the church. Have we got much further to go? It's the next stop. Outra vez, um diálogo bem curtinho, mas de novo, com muita coisa interessante. A primeira pergunta desse diálogo serve para saber se o ônibus passa por algum lugar. Mas você notou que do you go to the seafront é uma pergunta feita diretamente ao motorista? Do you go? Do you go? Fora isso, o sentido da frase é o mesmo do sentido da frase do primeiro diálogo que nós vimos. E o destino desejado neste caso, nesta pergunta, é seafront, que é a beira-mar, que é a orla, como a gente também diz aqui no Brasil. Daí, o motorista já informa que a pessoa está no ônibus errado. You're going the wrong way. Ian, you're going the wrong way. Going home. What? Ou seja, a pessoa está indo na direção contrária. Wait a minute, Mac. You're going the wrong way. Mas esse motorista é gente boa. Ele também diz que o ônibus que a pessoa quer é o 143, que ela pode pegar na igreja. You want a 143 from the church. Agora a pessoa precisa descer do ônibus, to get off the bus, o mais cedo possível. Então ela usa a frase Have we got much further to go? Para saber se ainda está muito longe, se ainda falta muito para chegar no ponto onde a igreja fica. Ridiculous. How much further have we got to go? E aí o motorista responde que é o próximo ponto. It's the next stop. Essa história de falta muito me lembrou de quando você viaja de carro com criança pequena e as crianças pequenas não param de perguntar se falta muito para chegar no destino. Só que neste caso das crianças, a pergunta utilizada, na verdade, normalmente é Are we there yet? Ou seja, já chegamos? Já chegamos? Já chegamos? Are we there yet? No. 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 Are we there yet? Are we there yet? You little... Finalmente vamos dar uma olhada num último diálogo. Is this the right bus for the town hall? No, you should have caught a 12. Jump out at the bridge and get one there. Could you tell me when we get there? It's 3 stops after this one. A essa altura você já percebeu que is this the right bus for the... é outra maneira de perguntar se o ônibus passa por um determinado local. Is this the right bus for the supermarket? Is this the right bus for the museum? Is this the right bus for the hospital? Só que, mais uma vez, o pobre passageiro entrou no ônibus errado. A gente sabe disso por causa da frase You should have caught a 12, que indica que ele deveria ter pego outro número de linha de ônibus. A próxima frase é Jump out at the bridge. O phrasal verb to jump out usado aqui também representa o fato de descer do ônibus. Então nós temos 2 phrasal verbs com essa mesma finalidade. To get off, que nós vimos antes, e to jump out, que também pode ser usado. Jump out. Jump.
E essa mesma frase do diálogo é concluída com and get one there. To get, vocês sabem, tem inúmeros, diversos significados e aqui representa a ação de pegar ou de tomar o ônibus, do mesmo jeito que nós vimos com o verbo to take. Aliás, um detalhe, assim como nós vimos to get off sendo usado para representar a ação de descer do ônibus, nós temos o phrasal verb to get on, representando a ação de subir no ônibus. Hey, you, and you, come here. Everyone else get on the bus, okay? A frase seguinte, could you tell me when we get there, usa um verbo anômalo, o verbo could, para fazer um pedido de ajuda de uma maneira muito educada. O pedido é avisar quando o ônibus chegar lá no local correto. A resposta a esse pedido educado fecha esse último diálogo do vídeo com It's 3 stops after this one, ou seja, a ponte onde ele tem que descer fica a 3 pontos de ônibus de distância depois do ponto em que eles estão agora. Lembre-se, outra maneira de dizer isso é usando a estrutura It's the next stop but 3, conforme nós vimos no primeiro diálogo lá no começo do vídeo. E esse, my friends, foi o vídeo de hoje, com uma situação cotidiana comum a tantas e tantas pessoas. O ato de pegar um ônibus e precisar e se ver na necessidade de pedir informações. Se você gostou desse formato de vídeo, deixa o seu like agora, porque assim, além de me ajudar a saber se eu faço ou não outros vídeos desse tipo, você também ajuda a fazer esse conteúdo chegar para outras pessoas que nem você, que também estão estudando inglês. That's it for this video. Thanks for watching. Bye bye!